Voltamos agora com a presença do doutor Ciro José Miranda Nagamini, não é isso, Ciro? Correto. Já conheço há bastante tempo, né? E Ciro está com uma proposta, está com um trabalho maravilhoso. E nosso programa que é família, eu acredito, a gente quer ver os filhos da gente o melhor possível, com a saúde em dia, né, Ciro? Com certeza. Nossa preocupação é sempre essa. Ciro tem 2 filhos também, eu tenho 3, ele tem 2 meninos. E isso é muito importante. E a gente, né, trouxe o Ciro aqui hoje para falar sobre a síndrome do respirador bucal. Ele, quando ele falou, eu falei, meu Deus, o que é isso? E Ciro vai falar para a gente hoje, para as mães que estão nos ouvindo, né? Porque é importante, que tem tanta novidade chegando, tanto estudo sendo feito, aperfeiçoamentos, e a gente pode ter uma qualidade de vida melhor e não sabe. Não é? Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Maura. Boa tarde aos ouvintes, né, da Rádio Santíssimo Salvador. Né? Eu fiz contato com a Maura, né, há um tempo atrás, justamente para poder difundir esse tratamento que os médicos não conhecem, né? Apesar de que a síndrome do respirador bucal ela é muito estudada, né? Porém a forma de tratamento que não é muito difundida, né? No caso, qualquer criança na faixa etária dos 0 aos 19 anos que tem algum distúrbio, algum problema na respiração, ela tem que ser tratada por uma equipe interdisciplinar, ou seja, médico, né, dentista, fono, existe um fisioterapeuta, existe toda uma equipe para tratar essas crianças, né? O que acontece é que essa integração entre as especialidades não ocorre. E na maior parte das vezes o médico tenta tratar tudo, né? Como seria o equivalente a um pedreiro querer construir toda a casa sem ter sua especificação. Exatamente. E eu estou vendo aqui que a criança dormir de boca aberta, quantas crianças a gente vê dormindo de boca aberta, roncar, babar no travesseiro, nossa, acordar no meio da noite com sede também, Ciro. Sim, sim. Caramba! Esse problema, ele atinge aqui em Campos, né? Eu venho há 15 anos estudando sobre isso, né? 15 anos só me especializando mais nessa parte de respiratória, né? Crianças com problema, crianças que dormem de boca aberta, que roncam, que babam no travesseiro, que se mexe muito na cama dormindo, acorda no meio da noite para beber água, e inclusive bruxismo, criança que range os dentes dormindo, né? Tem muita gente que acredita que são vermes, né? Aí dá remédio, antigamente. A cultura, né? Achava muito que é, né? E na verdade não é. Então são distúrbios, né, na parte respiratória, onde a criança ela não tem passagem do ar pelo nariz. Você, quando está em pé, você consegue ventilar um pouquinho melhor, pelo fator gravidade. O coração tem que bombear o sangue para cima, lutando contra a gravidade que limita a quantidade de sangue que chega no nariz, quando você está em pé ou deitado, ou sentado. Porém, quando a criança deita, você acaba com a altura. Acabando com a altura, o coração consegue mandar uma quantidade maior de sangue para a cavidade nasal. Nossa. Que recebendo um volume maior de sangue, a mucosa nasal incha, e nisso que ela incha, ela impede a passagem do ar pelo nariz. Já tem crianças que mesmo em pé não tem passagem direito, mas quando deita piora mais ainda. Nós, quando estamos gripados, você pode reparar que a gente deita, o nariz entope na hora. A gente levanta, na hora, exatamente. É justamente por essa problemática da gravidade. Mandou mais sangue para o nariz, a mucosa nasal ela incha e impede a passagem do ar. Então a criança tem aqui mau humor ao acordar. Então muita criança que dorme mal, porque ela não consegue dormir com uma qualidade de sono. Isso. Inclusive, né, muitos pediatras orientam, quando a criança é muito pequenininha, colocar um tijolo na cabeceira da cama. Para quê? Para gerar uma altura na cabeceira, aumentando a altura da cabeça da criança. Justamente o fator gravidade que eu estava comentando com você há pouco. Então, como se fosse uma cama de hospital. Cama de hospital tem aquela parte que inclina. Já notou que tem muitos doentes que ficam com 45 graus de inclinação na cama? Para ter um padrão respiratório melhor? Isso ocorre nas crianças, quando muitos pediatras,
indicam a mãe para colocar um tijolo, dá mais ou menos uns 20 centímetros, que você consegue aumentar para a criança dormir, ter uma qualidade de sono melhor. Sono melhor. Dislexia, disgrafia. Isso, agora nós vamos chegar. TDAH, nossa. Isso, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos para nós. Como é que eu começo? Eu começo a história com você. Me conta como é que surgiu isso daí. Em 2005, eu fiz minha especialização em ortodontia, né? Desde 2005 eu venho estudando sobre isso, né? Então, eu constatei que a maior parte das crianças aqui em Campos, hoje nós temos uma população na faixa etária de 500 mil habitantes, né? Já passou, na verdade, né? E nesse número nós temos aproximadamente 100 mil crianças com problemas respiratórios. Criança que tem rinite, sinusite, otite média, faringite, bronquite, pneumonia, são doenças associadas ao padrão respiratório da criança. Ou seja, toda criança que tem muito problema respiratório, o padrão respiratório dela não é o correto. Na maior parte das crianças que têm esses problemas respiratórios, elas respiram pela boca, total ou parcialmente. Então, essas 100 mil crianças que eu estou te falando, que aqui em Campos hoje nós temos, elas têm algum grau de obstrução nas vias aéreas superiores, ou seja, na cavidade nasal, ela é estreita, impedindo a correta passagem do ar, porque na respiração, todo mundo, inclusive os adultos, tem que respirar pelo nariz. É na cavidade nasal onde o ar vai ser processado. O que é isso? Filtragem, aquecimento e umidificação do ar. Esse processamento vai preparar o ar para quê? Para chegar no pulmão, para proceder na hematose. O que é a hematose? É quando troca o gás carbônico pelo oxigênio. Isso nas crianças que têm um padrão respiratório nasal. Como essas crianças têm um estreitamento maxilar, no osso maxilar, elas não conseguem passar corretamente o ar pelo nariz. Então ela passa a ter um padrão respiratório bucal. Ou seja, a criança que respira pela boca, o ar entra sujo, frio e seco. Resseca a faringe, as impurezas que chegam no pulmão aumentam. O que é bronquite? Bronquite é a inflamação dos brônquios. E por que esse brônquio está inflamado? O padrão respiratório da criança é predominantemente bucal. Ou seja, esses brônquios estão mais sujos. Com mais sujeira, as chances deles inflamarem aumentam. Um pneumococo que está no ar não vai ser filtrado pela cavidade nasal. Ele entra direto pela boca para o pulmão. Nossa. Pneumococo no pulmão, pneumonia. Então, todas essas doenças, na verdade, elas estão associadas a quê? A um problema estrutural, esquelético, onde o osso do terço médio da face está estreito. E eu estava lendo o que você tinha mandado para mim, e fala aqui que nós somos um país que temos várias, né? Etnias. Então, essa mistura... Exatamente. Você, né? Você foi direto no ponto. Justamente pelo fato do brasileiro ser um povo com uma alta taxa de miscigenação, essa mistura étnica gerou problemas na estrutura do osso. Ou seja, um osso muito estreito, fechado, que não passa corretamente, né, o ar pela cavidade nasal. Você automaticamente desvia a captação do ar para a boca, o ar entra sujo, frio e seco, né? A taxa de hematose diminui e a criança e o adulto, tá? Adulto também. Eles mandam uma concentração de oxigênio para o sangue menor. Aí vamos para nós, o mais importante. Toda criança está em crescimento e desenvolvimento. Para isso, elas precisam de energia. E essa energia começa onde? Na aquisição de oxigênio. Enquanto oxigênio tem. Ou seja, o que vai acontecer com o crescimento dessa criança que está com uma reduzida taxa de oxigênio no sangue dela? Fica comprometido. Com certeza. Desempenho físico. Eu tenho até um exemplo para te dar, né? Eu atendi um coleguinha do meu filho, né, na escola auxiliadora. Ele jogava escolinha de futebol, 5 minutos de jogo e 15 ele ficava descansando. Eu achei muito legal porque eu já tinha lido sobre isso, né? E eu constatei na prática. Eu constatei que ele tinha um estreitamento muito grande, dei um cartãozinho meu para a mãe dele, ela levou ele no consultório, fiz o procedimento, abri o maxilar dele de 10 a 13 milímetros.
Quando eu fiz esse procedimento, que dura 2 semanas, praticamente já abriu, o ar começou a fluir pela cavidade nasal dele. E o mais legal, o professor, com 2 semanas, o professor Tiago, da Escolinha de Futebol da Auxiliadora, ele me chamou num canto: Ciro, o que você fez nesse garoto? Porque o professor ficou admirado, porque ele viu um aluno que não corria, não conseguia, não tinha fôlego. Sem oxigênio a criança não corre. Não corre. É só você subir numa esteira, botar um pregador no nariz e tentar correr respirando pela boca. Você não consegue. Não vai. Então ele me chamou num canto perguntando: Ciro, o que você fez com esse garoto? O moleque está correndo a aula toda agora. Ele ficou maravilhado. E uma coisa simples, né? É um procedimento simples. Eu estou até vendo aqui que ele trouxe para a gente aqui. É um ferrinho, isso aqui fica na boca, fica no céu da boca. O nome do aparelho é um disjuntor. Disjuntor pelo nome de separação. Ele separa. Parece um lacinho, gente. Esse aparelho, ele foi idealizado em 1860. 1800, vocês não estão ouvindo errado. 1860? É uma técnica nova, né? 1860. Ficou 100 anos esquecidos e hoje, a partir dos anos de 1960, um americano chamado Andrews Reis e um alemão chamado Gustav Korkhaus, eles reintroduziram esse aparelho na literatura ortodôntica. Então, hoje, né, mais de 50 anos passados, esse aparelho ele é o mais pesquisado e estudado na literatura ortodôntica, sobre os efeitos dele na respiração. E fora o princípio da idealização desse aparelho foi aumentar o perímetro do arco, que você está constatando aqui nos modelos que eu te trouxe. Aumentar o perímetro do arco é para alinhar dente. Só que o efeito colateral desse aparelho foi aumentar o espaço da nasofaringe, liberando a passagem do ar. Quando eu ouço uma criança que vai operar amígdala e adenoide, eu fico preocupado. Por quê? Vamos para nós. Se não está ventilando, em primeiro lugar, vamos localizar onde que estão as adenoides e onde estão as amígdalas. As adenoides são os tecidos de defesa que nós temos na nasofaringe, na parede póstero superior da nasofaringe. Está lá, 2 tecidozinhos, um do ladinho do outro. Ele é um tecido de defesa junto com as amígdalas, que estão, né, no final da cavidade oral. Quando você não ventila na cavidade nasal, porque tem um estreitamento do osso impedindo a passagem do ar, o que acontece com o número de bactérias dentro do nariz? Prolifera. Exatamente. Você não compra uma casa que não tem ventilação, ela não fica compra. cheia de mofo. No nariz é a mesma coisa. Se eu tenho um aumento do número de bactérias no nariz, primeira coisa, as bactérias sobre o nariz vai causar o que na mucosa nasal? Uma irritação, não é? Com certeza. Qual o nome dessa irritação? Rinite. Rinite. Olha como é que você começa a ligar as coisas. Gente, que doideira. Então, se eu tenho uma rinite é porque aumentou o número de bactérias no interior da cavidade nasal, ou seja, a mucosa nasal, né, ela começa a ficar inflamada, que produz o quê? Secreção. Aquela criança vive com catarrinhos correndo pelo nariz. Verdade. Quando esse catarro começa a cair nas cavidades dos seios maxilares, frontal, etimoidal e esfenoidal, nós temos cavidades na face, que é justamente para fazer a umidificação e aquecimento do ar. Quando essa secreção enche o seio maxilar de pus, o que acontece? Você ganha uma sinusite. Então nós temos uma rinite causada pelo aumento de bactérias no interior da cavidade nasal, que vai se transformar que evoluiu para uma sinusite. Isso na cavidade nasal, mas ela continua caminhando para a nasofaringe, onde as adenoides estão ali atrás para proteger, não deixar essa infecção descer para as vias aéreas inferiores. Ela vai e hipertrofia, ela incha. E o médico, quando vê essas adenoides hipertrofiadas, com tamanho aumentado, justamente porque ela está tentando impedir que essa infecção desça para os pulmões, ele vai lá dá antibiótico. E tem que dar, né? Isso aí está certo. Tem que dar um antibiótico, anti-inflamatório, descongestionante, antialérgico, antitérmico. A medicação padrão. Padrão. Sim. Porém, ele atribui a hipertrofia da adenoide à causa do problema. É aí que ele se engana. Ela não é a causa do problema, ela é a consequência de um problema. Na verdade, o problema está ali na frente. O que adianta eu fazer uma adenoidectomia? Eu vou remover as adenoides. Removi. Mas se ali na frente continua obstruído,
Eu não estou atuando diretamente na causa do problema. Eu estou atuando através de uma intervenção cirúrgica numa consequência do problema. O que o ouvinte tem que entender é que a cirurgia nem sempre ela resolve. Aliás, na maior parte das vezes, não resolve. A culpa não é dos médicos. Eu constatei isso porque o Dr. Magide me convidou para dar uma aula na Faculdade de Medicina de Campos, para a turma do 5º ano. Nesse momento, eu constatei que realmente não existe integração, porque os médicos não sabem que existe um procedimento na ortodontia chamado expansão rápida da maxila, que a gente nada mais coloca um parafuso adaptado no céu da boca, no palato, para quê? Para fazer uma separação da sutura palatina mediana de 10 a 13 milímetros. Quando eu abro o maxilar da criança... E você vê que é tão pouco, milímetros. Maura, é 1 centímetro. É 1 centímetro que você consegue abrir. Quando você abre 1 centímetro a distância dos ossos, a criança, aquela criança que dorme de boca aberta, aquela criança que ronca, que baba no travesseiro, que se mexe muito na cama dormindo, acaba. Olha aí, pais e mães. Mas estão nos ouvindo, e vó, tem muita vó me ouvindo aqui, né? Tem vó, tem mãe, tem tia, tem uma pediatra aqui, Cristiane, está aqui, tá nos ouvindo. Isso é muito importante. Inclusive, eu já fiz contato com vários pediatras, com vários otorrinos. Doutor Magide é um que manda paciente para mim, entendeu? Doutor Luiz Carlos Mota, entendeu? Doutor Eliane, pediatra, doutor Cristiano. Então, o que eu gostaria é uma integração. É pegar um paciente complicado de um pediatra e de um otorrino para fazer uma parceria com o doutor. O senhor faz o seguinte, pega aquele paciente bem complicado, com uma obstrução muito severa, encaminha para o meu consultório, eu vou fazer uma disjunção e vou mandar de volta esse paciente 2 semanas após a intervenção, que não é cirúrgica e não tem anestesia, procedimento cirúrgico nenhum, e é o mais legal de tudo, é indolor. É muito simples, gente, é muito simplesinho. E, na verdade, quem abre o osso da criança é a mãe, não sou nem eu só sou o responsável pela instalação do aparelho, mas quem provoca a abertura, e por que o osso da criança abre? E como é que ela provoca? A mãe recebe uma chavinha, ela dá uma voltinha de manhã, uma voltinha à noite. A cada 4 voltinhas você consegue abrir 1 milímetro. Ah, entendi. Entendeu? A cada 2 dias a mãe consegue abrir o ossinho da criança 1 milímetro. Então tem a parceria da mãe. Com certeza. E o aparelho é cimentado, ele é fixo, ele não sai da boca. Porque a criança não coopera, então tem que ser uma coisa fixa. Esse aparelho que você trouxe aqui, a criança é de que idade? 11 anos. 11 anos. Ela tinha mal dormir, dormia de boca aberta, roncava. Com 11 dias, não foi nem 14, com 11 dias esses problemas todos dela acabaram. E pode voltar? Não, se não fizer o tratamento correto, volta. Volta. Com a mesma facilidade que eu consigo abrir o osso, ele fecha também. Então, e o que tem que fazer? Abriu. Aí... Chegou no ponto que eu quis. Ou você trava o aparelho, ou você tira o aparelho e bota uma contenção fixa, que é o que eu faço. Ah, tá. A maior parte é uma barra. É uma barra que fica atravessada no palato da criança, onde eu até mandei a foto aqui, ó. Mandou a foto. Aqui, ó. Essa contenção é uma coisa muito simples aqui, ó. Vou mostrar para você. É simplesmente uma barrinha, ó. Aqui, ó. Ah, entendi. Usou o aparelho, que é o disjuntor. Ó, fechado, aberto. Nota que aparece um espaço entre os dentes. Certo. Os pais não precisam ficar preocupados com o espaço que vai abrir no meio dos dentes, porque o sinal da separação do osso é justamente o surgimento do espaço. Sim. Se não abrir o espaço, eu fico preocupado. Tem que abrir o espaço. Abrir o espaço, a Maura está vendo aqui na foto. Abrir o espaço quer dizer que a sutura abriu. É justamente o que eu preciso. Depois de 2 semanas, eu coloco uma contenção fixa. Essa contenção fixa fica por aproximadamente 6 meses, que é mais confortável para a criança. Entendi. A criança, ela vai se sentir bem. Não, eu já deixei esse aparelho 1 ano na boca do paciente, esse aqui. E a maior parte dos ortodontistas, e eu também, junto, deixava. Porque nos cursos de especialização, a gente aprende assim, 6 meses. O disjuntor fica 6 meses na boca. Só que nesse período, que a gente está no período de contenção, que vai ser 6 meses, você tem que expandir o arco inferior.
Entendi. Porque eu descasei a mordida, correto? Certo. Quando eu abro em cima, o de baixo já não vai encaixar mais como encaixava antes. Então, há necessidade de usar um expansor lento no arco inferior para ele voltar a encaixar com o superior e diminuir a taxa de recidiva. A taxa de recidiva é muito alta quando você não faz a expansão do arco dentário inferior. Entendeu? Nossa, entendi. E outra coisa, o sorriso. É engenharia isso aí, né? Não, Simples, é uma arquitetura, mas é uma arquitetura. né? Você voltando à arquitetura. Vantagem de eu ter feito Porque 4 Ciro anos de fez arquitetura. 4 anos de arquitetura. Eu estava lembrando disso daqui. Isso, fiz. Então você vê como que nada é Tá por acaso, né? Está servindo para Tá alguma servindo coisa. para alguma coisa. E o mais bacana disso, o tratamento é indolor. Não tem injeção, não tem anestesia. E não causa medo, né? Criança, As então... crianças, elas chegam no consultório rindo. Não tem dor. E Isso o mais fantástico. E o mais bacana é que 15 dias depois, vou mostrar para a Maura aqui, ó, a cada 15 dias eu pego e gravo um depoimento dos pais, né? Perguntando como é que foi o tratamento. Ó, 15 dias depois. Você tem pais... isso publicado em Facebook, Instagram? Tá no meu canal do YouTube. Eu Canal botei do YouTube. Você, então, é só colocar o meu nome, é Ciro Nagamini, Dr. Ciro Nagamini, Dr.CYRO, Ciro Nagamini. Que aí vocês que estão assistindo, se tiver filho, neto, com alguma dessas situações... Tem 7 vídeos que eu postei no YouTube. Então, já tem lá vídeos que os pais falam... No caso da paciente que está no YouTube, só para citar o exemplo, ela tem um filhinho de 2 anos e 9 meses que vivia doente. Sempre com sinusite, com rinite, com bronquite, sempre doente. Ou seja, ela com 2 anos e 9 meses, ela nunca mais viajou. E, esse é o Guilherme, né, no caso. E ele, com indicação cirúrgica, ele foi no pediatra, o pediatra indicou uma cirurgia de amígdala e adenoide, que sem essa cirurgia ele não iria melhorar. Eu tenho um sobrinho que fez esse ano, fez em julho. Sim, e o que eu fico triste nos procedimentos cirúrgicos é porque eles não estão indo na causa do problema, e sim na consequência. Na consequência. Ele operou, o seu sobrinho operou, porém o problema não está resolvido. Vai ter uma ligeira melhora, sim, vai ter, mas não é aquela melhora efetiva. É muito simples, é só constatar. Por que quando várias crianças, quando operam... tem gente perguntando aqui, pode fazer em adulto também? Pode, porém o adulto tem que passar pelo centro cirúrgico. Isabela está perguntando aqui, tem mais gente perguntando se pode fazer em adulto e pode fazer. Só que o adulto tem que passar pela cirurgia, porque o osso do adulto sem assistência cirúrgica, ele não abre. Da criança, aí a cirurgia do adulto seria o quê? O protocolo de ativação é igual da criança. 1/4 de volta de manhã, 1/4 de volta à noite. Só que essa ativação só pode ser realizada após a cirurgia. Na cirurgia, né, o bucomaxilofacial faz uma incisão nas laterais ósseas que impedem a abertura do maxilar, que é o pilar canino e o pilar zigomático. Esses pilares funcionam como umas estacas, umas travas que impedem a abertura do maxilar. Então, quando o cirurgião bucomaxilo ele faz essas incisões no osso, ele libera a abertura do maxilar, onde o adulto vai passar a respirar melhor. Olha. Aí aquela necessidade de CPAP, muitos adultos que dormem com máscara para poder, vai melhorar muito. E que ronca também. Mas o ronco, ele está associado. Ah, meu Deus, vou levar Gilberto para fazer. E Gilberto ronca pra caramba. Sim. Você quer ver? Você pode fazer um exemplo. Pega a sua cama, inclina ela, bota lá 2 tijolos. Você vai notar que nesse dia que você inclinou a cama, o Gilberto roncou menos. Vou mandar ele levar 2 tijolos hoje. Questão de gravidade. Gente, olha só. É tudo muito lógico o tratamento. Porque a gente vê aqui quanta criança. Eu fui professora de sala de aula, trabalhei com criança. Isso, como professora. Então, e a gente percebia essa questão aqui, dislexia, dificuldade na leitura, caligrafia deficiente, como é que influencia? Eu vou te contar uma coisa que eu achei muito bacana que eu vi e gostei muito, né? Nesses vídeos que eu postei no YouTube, vocês vão constatar, é só colocar no meu nome, né? Dr.Ciro, Ciro Nagamini, Nagamine. Nesses vídeos, botei 7 vídeos lá. Eu peguei uns pilotos de caça lá dos Estados Unidos, eles entraram numa câmara
hipobárica, com pouco oxigênio e pouca pressão, e fizeram um simples teste de controle motor. Vamos bater palma. Um teste, um de frente para o outro, fazendo um teste de controle motor. Só que em determinado momento eles removem aquela máscara de piloto, capacete, macacão, ou seja, quem é piloto de carro dos Estados Unidos é um cara padrão top. É o Top Gun da vida, né? O cara não, é bom em tudo. Então jamais um cara desse vai perder o controle motor. Esse teste que eles fazem é por acaso, se houver uma pane no oxigênio de um caça de 40 milhões de dólares, eles têm que saber o tempo que o piloto tem para voltar numa altura que permita a captação do ar externa. Nossa! Então, o que acontece? Os pilotos tiraram a máscara e os níveis de oxigênio no sangue dele começaram a cair. Isso em questão de segundos. Você vê, o vídeo é até divertido. Você vê os pilotos perdendo todo o controle motor. Então, vamos para nós. Eu tenho uma criança que é atolada. Uma criança que não tem um controle motor adequado. Ah, essa criança é muito atolada. Primeiro que ela vai ficar segregada. Bullying, os coleguinhas, não, essa criança não quero ela porque ela é atolada demais, ela deixa tudo cair. Na verdade, não tem nada de atolação. Ela está respondendo a uma deficiência de oxigênio que impede ela ter um controle. Por exemplo, correr. Para correr, tem que respirar pela cavidade nasal. A criança que respira pela boca não consegue. Desenvolvimento psíquico motor fica comprometido. Nesse vídeo que eu coloquei, você vê umas pessoas que são pilotos de caça, o cara é top, super selecionado, visão, audição, teste, tudo, o cara é top. Só entra para ser um piloto de caça quem é top. Então você vê que o cara perde o controle motor. Então a criança que tem dificuldade na leitura, dificuldade no pensamento e raciocínio, ela provavelmente é uma respiradora bucal, que com simples tratamento as notas na escola melhoram, a concentração, a criança passa a concentrar melhor porque tem um suporte maior de oxigênio no sangue. Para você ter uma ideia, eu tive até Fantástico isso. E tive até que estudar os efeitos do oxigênio na formação da energia. Porque fui a fundo. Se o problema está no oxigênio, como que funciona o oxigênio na circulação que fornece a energia? Eu tive que ver até essa parte para poder conversar com os médicos, a parte da otorrino, por exemplo, só para você constatar. Tem 2 exames que eu tive que aprender, na verdade 3. É a rinomanometria, a rinometria acústica. A rinomanometria, ela testa o quê? A resistência da passagem do ar pela cavidade nasal. Rinomanometria. E como que faz um exame desse? É um teste, eles têm os equipamentos específicos, né? Para testar o grau de dificuldade da passagem do ar pelo nariz. O nome desse exame é rinomanometria. Certo. Esse é para testar a resistência do ar. E o teste de rinometria acústica, ele mede o volume da cavidade nasal. Então tem 2 testes que os otorrinos fazem muito: rinomanometria e rinometria acústica. Pegaram esses exames, fizeram numa criança antes da disjunção, antes de colocar esse aparelho, e pegaram os números e constataram tal valor para a resistência da passagem do ar, tal valor para o volume da cavidade nasal. 2 semanas depois, após o procedimento de expansão rápida da maxila, com o disjuntor, foi feito os testes e constataram que realmente a resistência do ar diminuiu e que o volume da cavidade nasal aumentou. Maura está vendo aqui, ao vivo agora, nesse exato momento, como que em 11 dias mudou o tamanho do arco da criança, permitindo o quê? A passagem do ar. Nós conseguimos nessa paciente 8 milímetros de aumento. Ou seja, essa criança que dormia... Uma menina de 11 anos. E o quanto que isso já não devia ter influenciado na vida dela? Até os 11 anos estava dormindo mal. É aquela criança que hoje, com a geração celular e tablet, que vive sentada, sem fazer atividade física, a criança ela não gosta de fazer atividade física porque ela não tem pique para fazer atividade física. Verdade. Entendeu? Ela não vai gostar nunca enquanto você não der a ela um suporte maior na concentração de oxigênio no sangue. Aí fica uma separação no dente. Essa separação que fica no dente é o sinal patognomônico da separação dos ossos. Tá. Sim. Como é que eu vou saber se abriu ou não? Com a separação dos dentes. Doutor, mas e esse dente? Minha filha vai ficar com esse dente separado? Não. Em 45 dias esse espaço fecha espontaneamente.
sozinho. Ele expande e depois se adapta. As fibras horizontais que ligam um dente a outro, elas mesmo puxam um dente contra o outro. Então, em 45 dias, esse espaço está fechado. Então, a mãe não precisa ficar preocupado. Claro que se ela quiser colocar um aparelho, pode, mas não há necessidade. Até porque um aparelho implicaria em pagar manutenção, não há necessidade. Entendeu? Então, é um tratamento que tem que ser divulgado. Por quê? Eu tenho há anos... Você já tentou ir nas escolas? Sim, já dei uma palestra na Auxiliadora, já dei uma palestra nas escolas Batista, mas é difícil, é muito difícil. Eu sempre tento fazer uma reunião com os coordenadores pedagógicos do Fundamental 1 e 2. Já tentou lá no Eucarístico? Já fui no Eucarístico. Já foi também? Também não consegui, lá não consegui não. Vai conseguir. Não, sim, porque qual é a minha proposta? A minha proposta é dar uma palestra para os professores, sabe? Porque, Maura, o que acontece hoje com os professores, eles constatam que aquela criança tem dificuldade. Só que o professor não sabe para onde mandar. Não tem. Às vezes, uma criança que respira mal, ela vai para um fono. Mas o fono está de mão atada. Como é que o fono vai conseguir devolver um padrão respiratório melhor, ou de fala, de dislalia? Como é que um fono, se aquela criança não tem uma caixa de fonação correta? Primeiro você tem que trabalhar a forma do arco, para depois trabalhar a função. Eu não posso começar a trabalhar a função se aquela criança não tem uma forma correta do arco. Então, com certeza. Os professores ficam perdidos. Eu lembro que Luísa ela tinha mordida cruzada. Isso já é um sinal. Mordida cruzada. Já é um sinal de estreitamento maxilar. Eu levei em Seba. Levei doutor Sebastião. E levei numa fono. Aliás, primeiro eu levei na fono. Aí a fono indicou que tinha que usar um aparelho para mordida cruzada. Isso, aí ela usou. Realmente, a gente vê. Ontem mesmo eu estava mexendo nas fotos. Luísa, com 3 anos, o sorriso todo torto. Inclusive, uma coisa que você vai gostar muito de saber. Quando você tem um sorriso fechado, um arco estreito, o sorriso não é bonito. O sorriso bonito é o sorriso que mostra os dentes. Quantos dedos você está vendo aqui na minha frente? 2. Não, você está vendo 1. Ah, tá. Nessa você sabe que tem 2, mas estou vendo você... 1. Então, quando o arco é fechado, os dentes ficam em fila indiana. Eles ficam um atrás do outro. Você não mostra os seus dentes. É o sorriso feio, não é o sorriso bonito. É aqueles boquinha dente de rato. Aquele sorrisinho que é fechado. Você constata isso fácil. É só ver aquele dentinho projetado para frente. Entendeu? Isso corrige. É simples. O tratamento é indolor. Mãe falando aqui, ó. Ela tem a filhinha com 1 ano. Muito boas dicas, doutor Ciro. Já está aqui comentando. Obrigado. Tem a filhinha com 1 ano aqui. Então a gente vê que o pessoal está. Ô Maura, quando você vê, você acompanhando, vê a reação dessa entrevista com os pais, são 100 mil crianças aqui em Campos. Agora, como é que se chegou a essa conta de 100 mil? 100 mil, você tem um estudo, tá, da Revista Brasileira de Otorrino, né, que eles fizeram um estudo nas escolas, chegaram numa incidência de 59%. Está aqui, ó. 59% aqui, ó. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, 2006. Prevalência e fatores associados à respiração oral em escolares, 53,3%. HU Revista Juiz de Fora, 59,5%. Ciência e Saúde. Todos os números que eu falo estão baseados em estudos feitos. Estudo feito, exatamente. Eu pego esses estudos e aplico ao número da população do IBGE, de 0 a 19 anos, constato o total do número e jogo aquela incidência de 59%, chegando aos 100 mil. Nossa! 100 mil crianças. Não, e a gente vê que tem várias fotos, a questão de postura. A criança que não faz atividade física porque tem um padrão respiratório deficiente, o que acontece com a musculatura dorsal dela? Ela fica toda... Fica flácida. A criança... Tem foto aqui, ó. A criança, ela foi projetada para brincar, subir em árvore, a criança não para. Se ela não consegue, alguma coisa está errada. Exatamente. A musculatura, olha como é que abre o arco. É. Essa aqui é a mesma paciente, repara. A mesma coisa. A mesma paciente.
Olha como que fica bonitinho. Então, mas aqui é porque nós ganhamos um perímetro do arco maior que me possibilitou alinhar os dentes. Inclusive, paciente com síndrome de Down é muito comum. Ela. Então, o filhinho dela tinha, Terezinha, né? Terezinha. O filho dela tinha uma paralisia cerebral, né? Ele já veio, até inclusive a óbito, né? Porém, ela já me relatou que realmente a qualidade da vida dele melhorou muito, porque você diminui a incidência de doenças respiratórias. Rinite, sinusite, otite média. Tem um procedimento dos otorrinos chamado meningotomia. O que é meningotomia? Você coloca um carretel no tímpano, porque ela vive com otite média. Então, aquela secreção que sai, tem que sair por fora e não para dentro. Então, o cirurgião, ele pega, faz uma incisão no tímpano, coloca um carretel. Esse carretel, o procedimento é meningotomia. Vários médicos nem conhecem esse procedimento, porque não é muito usual. Mas quando você tem uma criança que constantemente está com otite média, você tem que lançar a mão desse procedimento, para o pus sair pelo ouvido externo e não pelas meninges. Exatamente. Senão você tem um abscesso cerebral. Nossa, olha só que coisa. Pelo ouvido do que fazer. Exatamente. E eu estou vendo aqui que você está atendendo em Vila Velha. Estou levando esse tratamento. Isso. Campos, né? Aqueles que você já atendia, que está no mesmo consultório. Local, na 13 de Maio, no Pontes Barreto. Temos aqui em Vila Velha o Shopping Praia da Costa. Você sabe que tem gente ouvindo a gente no Brasil inteiro, porque vai ser online. Que bacana. Esse dia tinha gente de Brasília nos ouvindo. Inclusive, muita gente eu fora. dei uma palestra na Assembleia Legislativa de Vitória. E também no YouTube. Se quem acessar o YouTube vai ter a oportunidade de ver. Lá na Grande Vitória, o número são 360 mil. Só para você ter uma ideia, no Brasil são 40 milhões de crianças com problema respiratório. E que o governo hoje gasta horrores com procedimentos cirúrgicos, com medicação, que você acabaria tendo uma economia de mais de 80% nesses agora. E fora o risco, né? Você imagina o que um governo pode fazer com 80% de economia, só nenhum procedimento que você faz para as crianças. Você teria condições de melhorar a infraestrutura da saúde, desviar, por exemplo, você está ocupando um cirurgião, um centro cirúrgico, para fazer um procedimento de amidalectomia, de endolectomia, quando você poderia estar operando outras coisas mais graves, uma coisa que, né, que não tem como não fazer. Inclusive, você me acabou de falar, seu sobrinho acabou de operar agora. Ele operou lá em Belo Horizonte, ele mora lá. Sim, mas ele deve ainda fazer esse procedimento. Se ele tivesse feito esse procedimento da ortodontia, não haveria necessidade de ele operar. Pois é. Ou seja, o que é? É pré-cirúrgico, tem que se preparar, jejum, medicação, anestesia geral, cirurgião, anestesista, instrumentador, medicação pós-cirúrgico, internação pós-cirúrgica e 2 semanas de pós-operatório, onde a criança nem consegue beber água direito. E quando você passa por todos esses procedimentos e ainda descobre que você não foi diretamente na causa do problema, é muito duro. É muito duro. Não que eu não descarte a cirurgia, mas no meu entendimento, você botar um filho seu num centro cirúrgico, apenas e somente quando esgotaram todas as possibilidades não cirúrgicas. Com certeza. Ninguém quer ver um filho entubado. Com certeza. Ninguém quer ver um filho, como eu já tive alguns pacientes que tiveram hemorragias pós-cirúrgicas, ou seja, voltou para o centro cirúrgico para fazer uma ligadura naquela artéria que rompeu por uma tosse, por um ponto rompido, entendeu? Teve que voltar às pressas, porque... Isso é muito sério. Então, as mães, né, como eu já falei, as avós, pessoal da pastoral que está ouvindo aí, né, isso é muito importante. Ó, Eliane Carvalho está botando aqui. Meu neto tem bruxismo, tem 6 anos. Pode haver com a respiração? Ter a ver com a respiração? Tudo a ver. Totalmente. Tudo. Lili, procura Ciro. Tudo. Por quê? Deixa eu explicar. O que é o bruxismo? É um distúrbio psicossomático onde a criança está tensa e descarrega aquela tensão toda na musculatura da mastigação. Aí começa a ranger. Por quê? O sono que descansa é aquele sono REM, é o sono profundo. Sim. A criança, quando ela deita, o nariz entope. Aí começa. A criança roda a cama procurando uma posição
para achar uma ventilação e não acha. Ela fica irritada. Dormindo, ela está irritada. Por quê? Ela está naquele sono como se fosse um médico plantonista. É um sono de vigília. Ela não dorme profundo. Qualquer batidinha na porta, ela acorda. Acorda. Ela está se movimentando, procurando, passa a noite toda rodando e adivinha? Quando chega de manhã, a menina acorda. Ela está acabada. Ela passou a noite toda. Isso acontece muito. Tentando descobrir. A cama fica toda desforrada. Eu já vi criança assim. Não, mas... Porque meu sobrinho mesmo. A cama fica... Porque ele fica rodando tanto na cama, acho que procurando uma forma de... Não, mas acha não. É isso. Se você Incrível. tem um filho que está rodando a cama toda, que está dormindo de boquinha aberta, que está roncando, que está babando o travesseiro, está rangendo, até olheira. Você sabe, olheira, eu estou vendo aqui. Cianose palpebral, seu sangue está pouco oxigenado, não está? Se ele está pouco oxigenado, fica tudo roxo, o seu olho fica tudo criança com olheira. Com olheira. Fala sério. Fala sério. Não é para ter olheira, criança. Verdade. Você vira à noite trabalhando, você fica acabado no dia seguinte, mas não uma criança. Então, olha como é que é sério o problema. Ele vai afetar em termos de doença, vai afetar em crescimento, desenvolvimento, pensamento, raciocínio. As notas das escolas caem, a parte toda física, motora dessa criança fica prejudicada, a musculatura dela atrofia. Ela fica ainda mais hoje com o advento do celular e dos tablets, as crianças vão ficar mais ainda penduradas e mais problemas de escoliose, cifose, lordose, pé chato, todos os problemas associados à atrofia muscular causada por um problema respiratório que não vai ser resolvido com uma simples cirurgia de amiloidenoide. O problema com certeza. Então, gente, olha, a tarde de hoje, assim, ó, nota 10, porque vocês estão tendo oportunidade, quem não viu agora vai assistir depois o nosso vídeo, porque a gente vai estar compartilhando. Eu já até compartilhei, vou compartilhar no Face também da Pastoral Diocesana, e aí mostre para os seus filhos, para as pessoas que você conhece, tem jeito, sem passar por cirurgia, é só procurar o Dr. Ciro aqui, o telefone dele, pode colocar aí, pode colocar o telefone dele aí, Juan, 999, Juan vai botar aí, porque você pode entrar em contato, né? Eu também depois posto, e isso é importante, gente, a gente precisa estar sabendo. 999-84-3682. Tem o Zap, pode entrar em contato, que ele é tranquilo. Pode ligar para o celular direto. Pode ligar para o celular, que ele atende. Já conheço Ciro velhos carnavais, né, Ciro? Você me conheceu com cabelo. Com cabelo, ele está sem cabelo, gente. É um caso seríssimo isso. Mas é isso mesmo, A gente faz parte, né? O nosso programa aqui é para levar realmente essas mensagens, levar novidades para o nosso público, que é de família, né? E que possa melhorar a qualidade da vida da pessoa. Mauro, eu fico impressionado. Só esse tratamento já me ocupa, tipo assim, o tempo que é muita coisa, só dessa parte para você estudar. E quando você vê os efeitos do que você está estudando, por exemplo, um paciente que eu atendi em Macaé, ele estava ouvindo mal. 4 aninhos. Nossa. A mãe me relatou, porque eu já tinha visto nos artigos que esse procedimento melhora a audição da criança. E eu, poxa, tudo bem, eu li no artigo, melhora. Eu tive a oportunidade de atender essa criança, que é o Miguel, né? Em 2 semanas, a mãe me relatou, Ciro, ele passou a reclamar de barulhos usuais que ele nunca reclamou. Liquidificador, batedeira, não sei o quê. Ele passou a ficar incomodado com os barulhos. Olha que legal. Tanto na parte física quanto na parte auditiva. Como é que você, como professora, como é que um aluno vai conseguir assistir mal se ele ouve mal? Se ele ouve mal, verdade. Se ele enxerga mal. É isso aí. Se ele respira, olha só, mais uma coisa, é audição e visão, que o professor fica muito preocupado. Só que o professor não se preocupa com a respiração. O professor não sabe. Na realidade, a gente não sabe nem respirar direito. Não, né? é verdade. A gente, quando vai fazer pilates, aí que a gente aprende a respirar. Muita coisa. Fazer fono é que a gente aprende a respirar, porque a gente coloca muita respiração na parte que não tem que colocar. Faz uma força que não tem que fazer, né? É verdade. Então a gente tem muito que aprender.
Hoje nosso horário já está terminando, mas vocês querendo mais tirar dúvidas, eu ligo, o Ciro volta e vocês podem fazer as perguntas, tá? Porque é importante, a gente está aqui para isso, né? Quero agradecer muitíssimo, né, a presença de Ciro aqui com a gente, presença de Luísa hoje também, que rezou o terço comigo, né, filha? Muito obrigada, está ali do lado de fora agora. Muito obrigada e que a gente tenha uma excelente semana. Amanhã é um feriado, que é feriado, né, para quem vai ter feriado. Tenham paz, cuidado na hora de dirigir, cuidado com a estrada, quem vai pegar a estrada. Está chovendo, vai dormir, vai descansar um pouquinho para ter um resto de semana bom, né? Então, agradecer a todos que nos ouviram, ao Ciro, e tenham uma boa tarde, um bom final de tarde e um bom resto de semana, tá bom? Fiquem com Deus.